Então, para darmos início a essa segunda parte, eu vou convidar aqui ele que, eleito o senador mais jovem da história do Brasil, Irajá tem apenas 36 anos. Aos 27, em 2010, ele foi eleito o deputado federal mais jovem da história do Tocantins e em 2014 foi reeleito para um segundo mandato na Câmara dos Deputados. No parlamento, ele teve como principais bandeiras a defesa dos municípios, o setor produtivo, a modernização da economia e o respeito aos direitos dos trabalhadores. Ele exerceu a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara em 2015. Sob sua gestão, a comissão teve o melhor desempenho dos últimos 20 anos. Ele foi apontado pelo DIAP por 3 vezes como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso e em 2017 ele recebeu o prêmio do site Ranking dos Políticos como o melhor parlamentar do Brasil em qualidade legislativa. Ele atuou para destinar recursos federais aos municípios tocantinenses e, nos 2 mandatos, contribuiu para que fossem entregues importantes obras em 106 dos 139 municípios do estado, o que o credenciou a disputar a eleição para o Senado. Me ajudem a receber com uma salva de palmas, senador Irajá, bem-vindo ao AgroTools Future 2019. Vou deixar. Claro, fica à vontade. O palco é todo seu. Obrigado. Boa tarde a todos. São em momentos como esse, ou em oportunidades como essa, que a gente descobre quem são os nossos verdadeiros amigos. E por isso eu quero agradecer o Sérgio Rocha, porque tem 2 diferenças entre a melhor e a pior palestra de um evento. A pior palestra fica sendo a última, antes do almoço, que está todo mundo morrendo de fome. Coitado do Gustavo, que eu acho que foi quem me antecedeu da Microsoft. E o Sérgio foi muito gentil comigo, me colocando como o primeiro palestrante depois do almoço, onde já está todo mundo aqui, já com almoço e, portanto, mais alegre e animado para poder ouvir um pouco do que a gente pode contribuir. Mas eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui num evento tão importante, a segunda edição do AgroTools Future 2019, que o CEO da companhia, o Sérgio Rocha, que é um amigo que eu tenho um profundo respeito e admiração pelo seu trabalho, que é produtor rural, como muitos que estão aqui, como eu também, que sou produtor rural no estado do Tocantins. E para mim é uma alegria, uma honra poder estar dividindo com vocês esse evento que tem se tornado um evento de muita credibilidade e que vai ser, sem dúvida nenhuma, um evento tradicional no calendário nacional brasileiro. E eu venho aqui hoje para trazer um assunto que eu considero da maior importância para o país, um projeto que eu tive a oportunidade de apresentar no Senado Federal este ano de 2019, que é esse projeto chamado Terra para Mais Empregos e Mais Alimentos, que autoriza a compra de terras e também o arrendamento de propriedades rurais com restrições, com limites e com regras claras. Não é um projeto que é um libera geral. Mas para a gente poder fazer uma reflexão sobre esse trabalho e esse projeto, e que eu tive a alegria de poder apresentá-lo agora no Senado Federal, eu convido a vocês para poderem aqui tentar demover um pouco do preconceito que esse tema sempre foi razão e motivo de ageriza ou mesmo de objeção e restrição por muitos setores da economia nacional. É um tema controverso, um tema polêmico e que, de certa forma, me motivou a poder me debruçar, estudar com profundidade o assunto e, claro, apresentar esse projeto, um projeto conservador, equilibrado e que define com regras claras, como eu disse, as condições em que os estrangeiros poderão investir no nosso país na compra e também no arrendamento de terra. Um dos preconceitos que, infelizmente, se apoderou da opinião pública e que a gente precisa ter uma visão bastante contemporânea ao analisar o projeto é o porquê o tratamento que nós damos ao estrangeiro na cidade é de uma maneira e no campo o tratamento é outro, completamente diferente. Por que que o estrangeiro na cidade ele pode ter todos os prédios e comércios da Avenida Paulista, tudo que o dinheiro der conta de comprar, sem limites,
pode ter os terrenos na cidade, pode ter as empresas comerciais, as empresas industriais, pode agora também ter até a companhia aérea, que foi um projeto que aprovamos recentemente no Congresso Nacional, mas no campo ele não pode ter uma fazenda. Qual é o preconceito? Por que pode tudo na cidade e não pode nada no setor rural? Se é o mesmo estrangeiro, muitas vezes podendo ser o mesmo estrangeiro, o mesmo grupo empresarial, e estando debaixo do mesmo guarda-chuva que é o nosso país, o Brasil, portanto, debaixo da mesma legislação e da nossa Constituição Federal. Se esses estrangeiros estão dispostos a abrir empresas nacionais, internalizarem o seu capital, respondendo pelas leis ambientais, pelo Estatuto da Terra, pelo Código Civil Brasileiro, e eles, assim, podem ser bons parceiros para gerar empregos e também gerar mais alimentos, por que nós não podemos tê-los do nosso lado, ajudando a fomentar e fazer com que a nossa economia possa crescer de forma vertiginosa? Então essa é uma primeira reflexão que eu convido as senhoras e os senhores a fazer em torno desse projeto chamado Terra para Mais Empregos, Mais Alimentos. Mas, além disso, eu também quero convidá-los a conhecer um pouco do agro no país. Muitos que estão aqui talvez já conheçam bastante essa história, como a gente costuma dizer, é igual ensinar o padre a rezar a missa, mas eu creio que alguns não conheçam. Mas a história do agro brasileiro, ela é uma história curta, é uma história que mudou praticamente nos últimos 40 anos. O Brasil sempre foi um grande importador de alimentos há 40 anos atrás. E numa decisão de governo, na época era o governo ainda do regime militar Geisel, e quem estava à frente do Ministério da Agricultura era o ministro Alisson Paulinelli, o governo decidiu fazer com que o Brasil saísse dessa condição de grande importador de alimento e passasse a ser um grande exportador de comida no mundo. E para que essa posição mudasse, algumas decisões foram tomadas, algumas decisões assertivas. Uma delas foi a criação da nossa Embrapa, a empresa de tecnologia que vocês bem conhecem, que propiciou um ambiente para que todo produtor que estava na região sul e sudeste pudesse migrar para a região do centro-oeste e pudesse produzir soja, milho, algodão, entre outros grãos, na região do Cerrado, que até então era inexplorado. E aí foi a grande migração, do agro brasileiro para a região central e também para a região do norte e nordeste. Ali começou essa grande revolução. Depois viemos a integração lavoura, pecuária e floresta, a implementação de tecnologia no campo, o uso da safra, da safrinha, e aí até chegar nessa nova era, que é a era que nós estamos vivendo e que a Agrotus tem um papel de vanguarda, que é a era da revolução digital, que é o uso da tecnologia a serviço dos empresários do setor do campo, sejam pequenos produtores, médios ou grandes empresários do setor rural. A nossa produtividade, ao longo desses 40 anos, esse gráfico mostra muito bem isso, saltou mais de 500% nesses 40 anos. E nós atingimos quase 240 milhões de toneladas de produção na última safra. E nós só aumentamos 70% da nossa área produzida. Aumentamos em 500% da produção, no entanto, crescemos apenas 70% na área produzida. O Brasil, hoje, lidera a maior parte do ranking das commodities, é praticamente primeiro em quase tudo, seja na produção ou na exportação, de laranja, de açúcar, de frango. Quando não é o primeiro, é o segundo, como no caso da soja, ou no caso do milho é o terceiro, e sem nunca perder o protagonismo na proteção do meio ambiente, que, na minha opinião, humilde opinião, muitas vezes o Brasil é injustamente apontado como um país que não tem responsabilidade socioambiental. E isso, os números mostram exatamente o contrário. O Brasil lidera o ranking na preservação das unidades de conservação e de terras indígenas. De todo o território nacional, nós preservamos em torno de 30%. O segundo país próximo do Brasil é a Nova Zelândia, que consegue preservar em torno de 17,5%, quase a metade do que o Brasil vem preservando ao longo dos seus 500 anos. Quando a gente faz um comparativo com os Estados Unidos, e esse comparativo com os Estados Unidos não tem nada a ver com o fato dos Estados Unidos ser uma grande potência, a maior potência bélica, econômica, não é isso. É porque os Estados Unidos é o nosso maior concorrente na produção de alimentos. Aí
a comparação aí que fica desigual mesmo. Os Estados Unidos planta em quase 75% do seu território, enquanto que o nosso país produz em apenas 30% do território brasileiro. Nós conservamos 66% das nossas florestas nativas, os Estados Unidos quase 20%. Mesmo a gente produzindo em 30% do nosso território, ainda assim nós lideramos o ranking das commodities, que foi aquele slide anterior. E muitos se perguntam, mas como é que pode o Brasil ainda ser eficiente plantando numa área muito menor que a dos Estados Unidos? Porque nós temos um diferencial, que é o nosso clima, o nosso solo, que nos permite fazer 2 a 3 safras por ano, coisa que não é possível nos Estados Unidos e, até onde conheço, dificilmente encontraremos em outros países. Isso é o que torna o produtor brasileiro eficiente. É a sua eficiência da porteira para dentro da sua propriedade. Nenhum outro país no mundo compete com o Brasil na eficiência dentro do campo. Os nossos gargalos, vocês conhecem bem, é da porteira para fora. O maior, talvez, deles é o transporte. Quando a gente faz um comparativo do que se custa no Brasil transportar 1 tonelada de grãos, é em média $90. Quando compara com os Estados Unidos, aí é um vexame, é $20 a tonelada, e isso, claro, que acontece porque nos Estados Unidos, a maior parte da produção americana, ela é escoada pelo Mississippi, que é via o modal de hidrovia, que é o modal mais barato que existe para se transportar produtos primários. E no Brasil é o inverso, nós praticamente transportamos toda a nossa produção através das rodovias, e isso, evidentemente, encarece o custo do transporte do Brasil. Um outro gargalo também importante que nós precisamos enfrentar é a armazenagem. O Brasil tem a capacidade de armazenar apenas 15% da sua produção nacional. A Argentina, 40%, os Estados Unidos, 65%, o Canadá, 80%. E isso está muito relacionado ao momento certo de vender a produção. Nem sempre, quando você colhe na safra, é o momento apropriado de você ter um bom preço e, com isso, você comercializar. Muitas vezes você precisa esperar a entre-safra. E é evidente que você precisa ter silos para poder armazenar boa parte da sua produção para esperar esse melhor momento. E pouquíssimos produtores ou empresários têm essa condição hoje no Brasil de poder se dar o luxo de aguardar o momento certo de vender a sua produção num preço mais competitivo. O agro representa 1/3 da nossa economia. Quando a gente levanta os indicadores de exportação, de emprego e também do PIB nacional, na média, nós representamos 1/3, e nós conseguimos esse posicionamento na economia brasileira praticamente sozinhos. Esse dado embaixo do slide, ele mostra muito claramente isso. A participação que o estrangeiro tem no Brasil é praticamente uma participação pífia. São 3,6 milhões de hectares, não dá nem 1% do território brasileiro. Ou seja, se nós chegamos até aqui praticamente sozinhos, imaginem vocês, com esse novo marco legal aprovado, que autoriza a compra de terras e a vinda desses bons parceiros para o Brasil, aonde nós não podemos chegar na produção de alimentos para o país e para o mundo. E é por isso que nós decidimos fazer esse enfrentamento no Congresso Nacional com esse projeto, que é um projeto muito conservador, diferentemente de outras iniciativas que nós tivemos no passado. Já tínhamos tentado aprovar um projeto semelhante em 2012, esse projeto não avançou, novamente em 2015, e novamente tivemos insucesso, e agora nós mudamos a estratégia. Nós nos reunimos com os ambientalistas, sentamos à mesa com os militares, com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo, que evidentemente são os maiores interessados, e aí desenhamos um projeto mais cauteloso, mais conservador possível, para que a gente não tivesse tantas resistências na sua aprovação no Senado e também na Câmara Federal. Eu confesso a vocês que há 8 anos que estou lá na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, é o melhor momento para nós emplacarmos esse projeto. É um ambiente perfeito. Eu estava conversando ali no almoço com algumas pessoas e pela primeira vez, estava conversando com a Vera também, né, Vera? Pela primeira vez, os 3 eixos estão convergindo.
O ambiente político, porque nós temos uma nova legislatura, com gente com vontade de fazer as coisas acontecerem, e isso é perfeito para aprovar um projeto tão arrojado como esse. Nós temos um ambiente social, que até em meio a uma crise profunda que vive o Brasil, com desemprego batendo na casa dos 13%, as pessoas ficam muito mais abertas a esse tipo de iniciativa, porque isso vai, evidentemente, combater o desemprego, vai gerar milhões de emprego em todo o Brasil, nos 27 estados brasileiros. E nós temos também um ambiente econômico. Nós precisamos fazer com que a nossa economia cresça, com que o Brasil saia do lugar, e esse projeto tem um grande impacto social e econômico no país. Por isso eu estou muito otimista diante desses ambientes perfeitos que nós estamos hoje convergindo para que o projeto possa avançar rapidamente no Senado e depois na Câmara Federal. Por isso nós criamos esse projeto com alguns pontos que eu destaquei nesse slide como sendo os pontos principais, os pontos mais sensíveis ao projeto, que sempre foram motivos de restrição à aprovação dessa iniciativa. O primeiro ponto é a restrição à faixa de fronteira. Vocês já devem ter escutado em algum lugar uma preocupação necessária e importante com a soberania do Brasil. E muitos usavam esse argumento para se posicionarem contra o projeto, contra a possibilidade do estrangeiro vir investir no Brasil. Por isso, por cautela, nós resolvemos colocar uma restrição à faixa de fronteira do Brasil. A faixa de fronteira é toda aquela divisa do Brasil com os países que nós temos na América do Sul. É uma faixa de 150 quilômetros de extensão. Essa faixa ficaria restrita à compra e arrendamento de terra por estrangeiro. Um segundo cuidado que também nós decidimos destacar no projeto é com a preservação do meio ambiente. E quando a gente fala na preservação do meio ambiente, sem desmerecer nenhum outro bioma, mas sempre nos vem em mente o bioma amazônico. E as críticas, naturalmente, de que a possibilidade do estrangeiro comprar áreas no bioma amazônico significaria que a Amazônia seria vendida para os estrangeiros, ou que a Amazônia seria desmatada com isso, ou estimulado o desmatamento dentro do bioma amazônico. Então, para poder vacinar essa crítica, nós também colocamos uma restrição ao bioma amazônico no projeto. Terceiro ponto, os fundos soberanos, que são empresas governamentais, o fundo do Catar, o fundo dos Emirados Árabes, o fundo de Dubai, o fundo da China, sempre teve uma preocupação do produtor com a concorrência desleal, de que esses fundos, que são muito capitalizados, pudessem chegar aqui e sair comprando e inflacionando as terras no país. Então, a gente colocou uma restrição de até 10% de participação dos fundos na compra de terras e não 100%. E alguns me perguntam, por que não é 100%, Irajá, então? Já que esses fundos podem criar um ambiente de uma concorrência predatória. Porque tem muitos fundos de investimentos, imagino que alguns estejam aqui, em que uma pequena participação minoritária do fundo tem a participação no fundo, mas que são bons fundos que produzem, geram alimentos, que geram empregos, e a gente não quis que o projeto fosse excludente com esses fundos, que são fundos que agregam na economia brasileira. E também estabelecemos um limite. Não é um projeto que libera geral. Para cada município do país, independentemente do seu tamanho, fica limitado até 25% do seu território para a compra de estrangeiros, sendo que desses 25%, até 10% para uma mesma nacionalidade. Então, se chegar o chinês, eu estou apenas usando o exemplo do chinês, eu não tenho nada contra, viu, gente? Deixar isso muito claro, eu acho que eles são bons parceiros para o país. Mas se eles chegarem aqui em Ribeirão Preto, com todo o dinheiro do mundo, e quiserem comprar 100% das fazendas de Ribeirão Preto, não pode. Fica limitado aos 25%, sendo 10% da mesma nacionalidade. Então é 10% de chinês, 10% de japonês e 5% de americano, por exemplo. Só para exemplificar. Então, isso vai nos ajudar a, principalmente, pulverizar os investimentos em todo o país. Porque muitas vezes você chega com a fábrica de papel e celulose numa determinada região e a fábrica demanda 150 mil hectares de eucalipto e a empresa quer
preferencialmente as propriedades que estão em volta da fábrica, né? Aí vai canalizar todo o investimento por uma cidade única, ou 2, ou 3. Com essa limitação de até 25, vai acabar forçando ou induzindo esses grandes empreendimentos a pulverizar o investimento em mais municípios, para poder democratizar o máximo possível os empregos gerados em outras cidades da região. E isso também foi uma preocupação importante que nós incluímos no projeto. Esses são basicamente os pontos principais. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade para convidá-los a conhecer o projeto, a ler na íntegra o projeto e, claro, mandar também sugestões, críticas, porque nós estamos ainda numa fase de tramitação da proposta e, portanto, nós podemos ajustar o projeto, né, sempre para melhor. A gente nunca é dono da razão. O projeto foi desenhado com todo o cuidado possível, mas sempre pode vir boas ideias e nós podemos implementar essas boas ideias durante a sua tramitação através das emendas que são regimentais. Por último, eu gosto sempre de trazer esse quadro no final, porque é um comparativo do impacto que o projeto tem na economia. Quando a gente faz um apanhado de todos os projetos que estão na Câmara e no Senado, e a estimativa de investimentos desses novos projetos, igual, por exemplo, da comunicação, que é um marco legal da comunicação, que tem uma estimativa de 20 bilhões na economia de novos negócios. A seção onerosa, que vocês devem ouvir falar quase que todos os dias no noticiário, que tem uma estimativa também de 70 bi nos estados e municípios. Da aviação, que vai gerar mais concorrência, são 12 bi. A MP do saneamento, que nós aprovamos no Senado e está agora tramitando na Câmara, são 36 bi. Todos os projetos são importantes, eu não estou desmerecendo nenhum deles. Mas quando a gente faz um levantamento do impacto do projeto Terra para Mais Empregos e Mais Alimentos no Brasil, o cálculo por baixo é de 50 bilhões de reais de novos negócios por ano. Isso nós estamos considerando toda a cadeia. É grãos, é carne, é fruticultura, é apicultura, é toda a cadeia produtiva do agronegócio. Portanto, quando eu digo que é um projeto que tem grande impacto econômico e social, é porque realmente, uma vez aprovado, eu não tenho nenhuma dúvida de que milhões de empregos serão gerados no Brasil e a nossa economia vai crescer muito, em todos os setores, no primário, na prestação de serviço, na agroindústria, muitos projetos vão vir verticalizados, como esmagadora de soja, fábrica de papel e celulose, entre outros projetos de grande volume de recursos. Bom, então é isso. Eu queria, por fim, mais uma vez agradecer a chance de estar aqui com vocês. Quero me colocar à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. E também tem todos os meus contatos. Quem quiser depois se manifestar por e-mail ou por telefone, eu gosto sempre de críticas construtivas. Isso nos ajuda, me ajudam pessoalmente a sempre desenvolver bons projetos e eu conto com vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem conhecer deputados e senadores e, claro, que acreditam no projeto, se puder pedir o apoio, isso é muito importante para que a gente tenha uma tramitação mais ágil possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Vou só aproveitar, senador, como que a gente faz para ter acesso a esse projeto e possivelmente dar alguma sugestão? É só digitar no Google, não precisa nem do número, é só colocar Terra para Mais Empregos, Mais Alimentos, que o Google já identifica. Você pode baixar o PDF do arquivo do projeto para ler ele na íntegra e, através desses contatos que eu coloquei aqui no final, vocês podem nos contactar, ou gabinete, ou e-mail, as redes sociais, E nós temos toda uma equipe lá pronta para receber essas sugestões e entrar em contato com vocês. Agora sim, uma salva de palmas ao senador Irajá. Obrigado pela sua disponibilidade.